Amém? Dois textos, Colossenses, capítulo 1, aí está 19, mas a gente fazer a leitura do 18 ao 23 e Apocalipse 22, do 1 ao 5. Deus nos abençoe nessa noite, que Deus, o Senhor, fale aos nossos corações poderosamente, abençoe cada vida, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Se você notar alguém sem a Bíblia, por gentileza, se aproxime, ajude ele, compartilhe com esse irmão, em nome de Jesus. Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18, do capítulo 1 de Colossenses. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, primogênito, de dentre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, do qual eu, Paulo, o todeirinho. Vem agora, até Apocalipse, capítulo 22, verso 1 ao 5. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Só a Tua voz, Senhor. Tu és o bom pastor, o sumo pastor, e as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz, Senhor. Se o Senhor falar nesta noite, Senhor, nós seremos extremamente abençoados, Senhor. Usa os meus lábios, Senhor. Rega, Senhor, com o Teu Espírito, que vá, Senhor, a cada mente, a cada coração, Senhor. Traz transformação, Senhor. Traz paz, traz alegria. Nós pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Como Deus, amém. Podemos se sentar, meu irmão. Meus irmãos, John Lennon, um cantor britânico muito famoso da banda Beatles, escreveu uma música que se tornou um dos maiores símbolos da esperança de paz. Imagine o nome dessa música. Eu queria que tivesse alguém que canta bem inglês para fazer essa introdução. Seria bacana. Imagine, né? Assim, meu inglês é meio lá da roça. Mas essa música, eu trouxe aqui um trecho para a gente. Consegue colocar? Que diz assim: imagine não haver o paraíso, nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. Imagine nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião também. Imagine que não há posses, e sem a necessidade de ganância ou de fome.
uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando todo o mundo. Ele termina a música dizendo: você pode até dizer que eu sou um sonhador. Espero que um dia você se junte-se a nós e o mundo viverá como um só. Meus irmãos, essa música, John Lennon ele fez tentando levar as pessoas a imaginar uma terra sem conflitos, imaginar uma terra sem guerra, sem ambição, sem egoísmo, mas cheia de igualdade e de paz entre os homens. Meus irmãos, John Lennon ele morreu sem ver a paz. Ele foi assassinado com 5 tiros na porta do prédio e na frente da sua esposa. Meus irmãos, ele morreu sem ver essa paz. Ainda hoje essa música é lembrada principalmente em dias de conflitos e de guerras. Mas, de fato, pelo menos uma coisa é verdade nessa música, que não há paz nesse mundo. O mundo é mau. A maldade, ela vem como avalanche. Nós vivemos, meus irmãos, dias dias ruins, dias maus. Meus irmãos, e tentar prover uma alternativa de alívio pela dor causada pelo mal com apenas um imagine. Meus irmãos, tentando imaginar um paraíso mundo ou um mundo paraíso com homens bons é apenas imaginação. Isso nada mais é que o desespero humano em busca de paz, de uma paz que não existe. Meus irmãos, se você olhar a música popular brasileira, é sempre uma esperança de paz, mas uma paz sem Deus. Eu quero te dizer e dizer para essa igreja que uma paz sem Deus é uma paz que não existe, é uma utopia. Meus irmãos, a paz, meus irmãos, nós temos só em Deus, só em Cristo Jesus, amém? Só em Cristo. Mas esse é o desespero humano. Buscar a paz na filosofia, buscar a paz em algo que possa anestesiar-nos. E a gente sabe que isso não é possível, isso é um desespero. Mas quando nós olhamos para esse livro de Apocalipse, né, ele foi escrito também nos dias que os dias eram os dias, não eram dias de paz. Dias que a igreja estava sofrendo uma perseguição ferrenha sob a mão do imperador Domiciano, o imperador que multiplica a maldade de Nero e muito. Então a igreja estava sofrendo, perseguida, e muitos retrocedendo. João escreve esse livro também para abençoar, para trazer refrigério, palavras que o próprio Jesus trouxe para a sua igreja. E o próprio apóstolo João dá testemunho disso, porque ele estava preso por causa do Evangelho. Ele vai dizer aí no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz assim, olha: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Não sei como está a sua vida, mas nós vivemos dias maus. Talvez tenha alguns que tenham entrado aqui nessa noite com o coração aflito. Talvez tenha alguns que tenham entrado aqui com o coração desesperançoso. Talvez entrou alguém por essa porta falando: olha, hoje é meu último dia e eu não quero mais saber do Evangelho. Eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui hoje e quer falar contigo. Meus irmãos, o livro de Apocalipse foi escrito com o objetivo de encorajar esses irmãos a testemunhar e continuar testemunhando de Jesus Cristo. Porque eles poderiam continuar tendo esperança, que iriam passar por todas as tribulações, por todos os sofrimentos, confiando na vitória de Cristo, meus irmãos. Confiantes que o general deles, que o rei deles é vencedor e nunca perdeu uma batalha. Meus irmãos, este capítulo 22 é o final da última visão do livro. João está vendo novo céu, nova terra. No capítulo 21 ele vai chamar de a cidade santa, a nova Jerusalém. No texto Deus nos revela o céu para que nós estamos certos de que um dia tudo será restaurado, amém? Colossenses diz isso. Meus irmãos, por isso o texto mostra como será a nossa reconciliação com Deus.
E essa revelação, meus irmãos, enfatiza algumas verdades e a gente precisa compartilhar dessas verdades, dessas cenas que ele mostra para nós aqui, dessa reconciliação na Nova Jerusalém. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa reconciliação do Senhor com a igreja dele será uma restauração maravilhosa. Meus irmãos, a primeira coisa que João descreve nesses versos são as bênçãos dessa Nova Jerusalém. Se você perceber do capítulo 21 para o capítulo 22, a visão ela muda de uma cidade para um jardim. E a primeira coisa que ele descreve é que há um rio lá. Existe um rio. E todos nós sabemos que um rio representa vida. As grandes civilizações na história se formaram em torno de rios, porque no meio deles nós podemos ter água para beber, água para lavar, podemos ter um solo forte, nós podemos plantar. O rio, ele significa vida. Enfim, o rio é vital. O rio é vital para a vida humana. Mas nas Escrituras, a água do rio é sinônimo de refrigério. Um dos salmos mais conhecidos, o Salmo 23, fala das águas tranquilas. Davi diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Meus irmãos, as profecias do Antigo Testamento fazem várias referências dessa água que traz descanso. Isaías diz assim: todos vós, os que tendes sede, venham. Alívio, é alívio e conforto. Meus irmãos, eu quero te dizer nessa noite, se você entrou aqui sedento, se tem alguém sedento, o Senhor tem alívio e conforto para a sua vida. O Senhor tem alívio e conforto para a nossa vida, meus irmãos. Mas este rio do novo céu e da nova terra é diferente de todos os outros, meus irmãos. Porque apesar da gente saber que o rio representa a vida, João vai fazer questão de descrever que o rio, esse rio, que ele estava vendo, era o rio de água viva, brilhante como cristal. E isso faz muita diferença, porque não era somente um rio de águas tranquilas, mas um rio, meus irmãos, da água da vida. No livro do Apocalipse, a referência à água da vida aparece mais algumas passagens, mais 3 passagens. Mas olha o capítulo 7, 15 a 17, o que diz? O Senhor diz: aquele que se assenta onde? Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero te dizer que eu quero te dizer que essa água da vida, meus irmãos, é esse mesmo que está sentado no trono, é Ele que está conduzindo a minha vida, a sua vida, está conduzindo toda a história, Ele está no controle da nossa vida. Ele está nos sustentando todos os dias, e é Ele que vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, meu irmão, todas as lágrimas. Em outras passagens, a água do rio da vida é consolo de Deus aos que sofrem com o pecado, meus irmãos. Nós sofremos com o pecado. O maior problema do homem não é a fome, não é a desigualdade. O maior problema nosso é o pecado, que nos castiga. Nós precisamos desfrutar, meus irmãos, desse rio, dessas fontes da água da vida, meus irmãos. É o refrigério para quem tem sede de justiça. É o rio de Deus. É o rio de Deus. Essa água não é a água que nós tomamos para o nosso corpo. Essa água é a água que sacia a sede da nossa alma. Meus irmãos, lá, como João diz aí, Nova Jerusalém, a sequidão da nossa alma será suprida. Será suprida. Meus irmãos, a sua água cristalina é a garantia de que não haverá mais sujeira, nem poluição, mas clareza e pureza, meus irmãos. O pecado não vai habitar lá. Meus irmãos, ao contrário, Apocalipse capítulo 20 vai falar do anjo que vem vindimar a videira e leva para fora da cidade. Ele pisa o largar. Meus irmãos, e ali se forma um rio de julgamento, um rio de morte, um rio de condenação.
Mas, meus irmãos, este rio limpo, cristalino, que João está descrevendo aqui, vai regar constantemente, meus irmãos, o nosso corpo e a nossa alma para todo sempre. Meus irmãos, e qual é a garantia disso? A garantia disso é que a fonte, meus irmãos, está no próprio Deus. A fonte, meus irmãos, desse rio é o próprio Deus. Se você chegou aqui buscando alguma resposta em alguma coisa, em alguém, se tem essa expectativa, eu quero te dizer que a resposta para a nossa vida, a resposta para a sua alma, para a minha alma, para a nossa alma, está em Deus, meus irmãos, está no Senhor. Meus irmãos, o texto diz aí no versículo 1, que a água ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no versículo 2, João vai apresentar essa visão completa. Ele apresenta a visão completa. Olha o que ele diz no versículo 2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são cura para os povos. Meus irmãos, essa visão começa a ficar clara. É a visão, meus irmãos, de um jardim. É a visão de um jardim. Ele fala da praça. Essa praça, na verdade, é uma espécie de uma estrada larga, que ficava de uma extremidade à outra do rio. E no meio da praça, João vai dizer que há uma árvore que é chamada árvore da vida. Toda essa descrição, meus irmãos, dos versos 1 e 2, né, nos dá a imagem de outro lugar. Nos dá a imagem do jardim, nos dá a imagem do Éden, meus irmãos. Olha o que diz. Você não precisa abrir, eu coloquei aqui. Pode passar para mim, por favor. Olha o que diz Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista de boas para alimento, e também a árvore no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Aqui nós vemos um jardim, uma árvore e o rio. Meus irmãos, João dá uma atenção especial para a árvore, porque ela ficava no meio do jardim, exatamente como fica a árvore de Apocalipse 22. Ela era chamada de árvore da vida. O Senhor, em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, diz que essa árvore, que ela tinha poder de fazer o homem viver eternamente. Só que o homem, depois da queda, meus irmãos, o homem foi proibido de comer desta árvore, foi lançado fora do jardim. Olha o que diz Gênesis. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refugir de sua espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, depois da queda, a comunhão entre Deus e o homem foi quebrada. Meus irmãos, o Éden era o jardim do prazer, onde o homem se encontrava com Deus, se deleitava em Deus. O homem, meus irmãos, depois da queda foi retirado do jardim. Queda e maldição. Perdeu os privilégios, perdeu a comunhão com Deus, meus irmãos. O homem se tornou digno de todo castigo. O homem se tornou digno da morte, meus irmãos. O principal agente da maldição, a morte. Não teve mais acesso à árvore da vida. O texto diz que Deus colocou os seus querubins. Mas quando nós olhamos para Apocalipse, isso traz esperança para o nosso coração, nós vemos exatamente o contrário. O paraíso está de volta, o jardim está de volta, mas com outra situação. Primeiro, que há um rio que vem diretamente de quem? De Deus, que nos rega com vida continuamente.
Segundo, nós comemos da árvore do qual Adão foi proibido de comer. Meus irmãos, a árvore da vida que é regada pelo rio da vida. E a Bíblia diz aí no versículo 2 que esse fruto é contínuo, mostrando para nós que não há mais morte, é durante os 12 meses do ano. Meus irmãos, não precisa mais semear, não precisa mais esperar o fruto crescer, está dizendo não vai ter mais morte, eternamente nós vamos comer desse fruto. Está falando não tem mais maldição, a vida agora é eterna. A vida é eterna. Diz que até as suas folhas trarão cura, isso mostrando para todas as nações que o que Jesus fez, a obra da cruz fez por nós, porque lá não vai haver doença, amém? Está apontando para o que Cristo fez por nós, meus irmãos. Oh, aleluia! Que lugar que pode ser mais frutífero, mais prazeroso do que o lugar regado pelo próprio Deus. Não existe esse lugar. Você pode viajar, passear pelo lugar mais lindo desse planeta. Não tem lugar melhor que você poderá se deleitar que na presença do Senhor, meu irmão. Na presença de Deus, meus irmãos. Mas o que a gente está vendo aqui é o jardim do prazer estar restaurado. Meus irmãos, Gênesis 2 é o início da nossa comunhão com Deus. Gênesis 3 é a nossa queda. O homem caiu, o homem foi expulso, restrição, maldição. Mas, meus irmãos, Apocalipse 21 é o fim dessa queda. Apocalipse 22 é o início da nossa comunhão plena com Deus, plena com o Senhor. Apocalipse 22 é a consumação de Deus e de toda a recriação. Quando nós lemos em Colossenses, é quando Deus de fato concretiza todo o plano, meus irmãos, para restaurar o mundo. Quando Ele torna a realidade da restauração do mundo e principalmente a comunhão dEle com o homem. Por isso a gente vê João concluindo no verso 3, nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá maldição. Comunhão com Deus, os homens desfrutarão de cura, meus irmãos. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mais morte, mas cura pela árvore que é Jesus Cristo. Meus irmãos, essa árvore vai sempre nos fazer lembrar da nossa salvação, da nossa libertação e da maldição do pecado. Todos os dias. Essa cura no novo jardim, meus irmãos, fará com que a obra de Cristo esteja sempre presente nas nossas vidas. Meus irmãos, porque nos lembrará da cura, do perdão que nós obtivemos nele. Adão e Eva foram expulsos do jardim, com a punição pelo pecado. Foram impedidos de desfrutar da árvore da vida. Em Gênesis 3, nós vemos a esposa do primeiro Adão pecando e sofrendo dores, sofrendo a condenação. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 22, nós vemos a esposa do segundo Adão, meus irmãos. Nós vemos a igreja desfrutando das bênçãos do casamento com ele. Meus irmãos, isso é fantástico, isso é extraordinário. Então, Gênesis, ele começa com a criação, o jardim e depois a queda. Apocalipse, ele termina com a recriação e o jardim restaurado e a reconciliação. Por isso, a presença do Cordeiro, eu não sei se você notou, há uma pessoa a mais na comparação entre os dois jardins. Este jardim é diferente dos outros, porque somente nele encontra-se o Cordeiro. Somente nele encontra-se o Cordeiro. E dele também flui a água que rega o jardim e a árvore da vida, meus irmãos. Essa restauração de todas as coisas e principalmente da nossa comunhão com Deus só foi possível por causa dele, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus, meus irmãos, que se humilhou. Eu não sei se eu posso usar esse termo. O próprio Deus, meus irmãos, chegou ao fundo do poço e veio nessa terra, meus irmãos. Viveu essa existência por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, para a glória do Pai. Viveu perfeitamente, julgado e condenado injustamente, foi para a cruz, meus irmãos. Cravado na cruz, humilhado, amassado na cruz, sofreu a justa ira de Deus por causa de mim e por causa de você.
Todo escrito de dívida, meus irmãos, foi cravado naquela cruz. Quando nós olhamos para a cruz vazia, meus irmãos, ela hoje é um símbolo de vitória para nós. Meus irmãos, e na ressurreição, Ele pega toda a justiça e lança sobre nós. Se um dia, meus irmãos, nós vamos desfrutar desse lugar na presença dEle, é por causa do Cordeiro. Eu não sei se tem algo que enche mais o seu coração do que isso, mas eu quero te dizer, não tem nada nessa vida que pode transformar o nosso coração e toda a nossa vida do que saber o que Cristo fez por nós. É isso que nos move. É isso que nos move. Meus irmãos, o Cordeiro e só por Ele. O que Cristo Ele começou na cruz do Calvário, Ele encontra a realidade aqui em Apocalipse 22. Aleluia! Meus irmãos, Eclesiastes diz, Paulo diz que houve paz. Paz pelo sangue de quem? Pelo sangue de Cristo. Não tem nada a ver comigo e com você. Nós somos objetos do amor de Deus. Eu quero te dizer, olha, eu não conheço todos aqui, mas eu quero te dizer. Eu não sei se todos aqui já tiveram um encontro com Jesus. Mas eu quero te dizer que você não veio aqui à toa essa noite. Ele está te chamando para desfrutar desse rio, da água da vida nessa noite. Eu não sei como é que você está, como está o seu estado emocional com a igreja e com Cristo, mas eu quero te dizer que Ele te trouxe aqui para te restaurar nessa noite. É Ele que está falando contigo, meu irmão, minha irmã. Ele está querendo te trazer para Ele novamente. Cristo, Ele reconciliou todas as coisas que é sobre a terra, sobre o céu, e inclusive a nós mesmos com Ele. Nós temos acesso ao Senhor. Nós podemos chegar, meus irmãos, com intrepidez na presença do Senhor, porque Ele é a âncora da nossa esperança. Meus irmãos, nós ainda não desfrutamos da bênção de lá. Mas nós já desfrutamos, meus irmãos, dessa paz com Deus que Paulo descreve em Romanos. Nós temos paz com Deus e a paz de Deus também. Só por causa do Cordeiro. E é esse Cordeiro que está no jardim. Aleluia. Mas, meus irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Adão teve uma comunhão abençoada com Deus? Você pensa que Adão teve muito mais bênçãos do que nós desfrutamos hoje? Não, meus irmãos. Não. Nós temos acesso ao Senhor. Mas a gente precisa saber de uma coisa. Você terá mais no novo jardim. Você terá mais no paraíso do fruto que Adão, ele não pode nem estar perto. Meus irmãos, nós iremos comer para sempre. Meus irmãos, na consumação, a nossa relação com o Senhor será superior a que Adão e Eva eles tiveram. Porque será uma intimidade plena e uma intimidade consumada. E é esse próximo ponto que a gente vai falar. Segundo lugar, reconciliação com uma intimidade jamais experimentada. Nós temos, quem aqui teve uma experiência com o Senhor aí, diga amém. Intimidade com Deus. Mas lá, meus irmãos, nós vamos ter uma experiência de uma intimidade jamais experimentada. Diz aí o verso 3b, diz assim, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Meus irmãos, na Bíblia, é o privilégio de um rei, um trono. É o seu lugar que ele não divide com ninguém. Toma uma aguinha. A garganta começa a agarrar, a gente tem que jogar uma graxinha para continuar. Mas, meus irmãos, na Bíblia, o trono de Deus é um privilégio do rei. O seu lugar que ele não divide com ninguém e dele se aproxima quem ele permite. Quem ele permite. Só os mais próximos do rei podem chegar ao seu trono. E a gente precisa ver como a Escritura ela descreve. Isaías, capítulo 6, eu creio que bem conhecida da igreja, diz assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
E as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Isaías disse que havia um alto e sublime trono, e apenas as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima, serafins são anjos que queimam como fogo, eles cobriam o rosto e os pés com um sinal de reverência e temor. Quando Deus falava, diz aí que as bases do limiar tremiam e tudo se enchia da fumaça da glória de Deus. Meus irmãos, quando Isaías viu aquilo, ele gritou: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer. Eu estou morto, eu vou morrer. Agora, meus irmãos, a visão de João em Apocalipse, o trono de Deus e do Cordeiro, ele está no jardim. Meus irmãos, a glória de Deus no seu trono, tão distante até mesmo dos anjos que temem diante dele, estará diante de nós no jardim. E João diz, meus irmãos, no versículo 13, que nós ainda o serviremos. O serviremos, meus irmãos, e servir aqui não é como um servo que apenas serve um senhor terreno, mas como adoradores que adoram o grande Deus no seu trono, meus irmãos. Ah, meus irmãos, será uma adoração constante, como aqueles anjos, eles louvam: santo, santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, nós não estaremos mais diante do trono de Deus com medo por causa dos nossos pecados. Nós estaremos diante do trono de Deus adorando. Adorando aquele que vive, adorando aquele que reina, adorando aquele que tem o controle da história na mão, meus irmãos. E será essa aproximação com intimidade. A gente tem intimidade, nós temos intimidade com Cristo, sim, a gente tem, mas não como o verso 4 diz. O verso 4 diz que contemplarão a sua face, e nas suas frontes está escrito o nome dele. Meus irmãos, quem aqui já viu uma cena de casamento aí, diga amém. O Ira que eu diga, eu não gosto nem de falar nisso. O pastor der o amém que acabou, o Derek me olhando. Falar: já era, é minha. Acabou, não, perdeu. Ela é minha, eu sou dele, nós somos agora uma só carne. Meus irmãos, é esse tipo de intimidade que João está falando aqui. Meus irmãos, o verso 4 nos mostra uma intimidade num casamento que agora foi consumado. Nós estaremos diante, meus irmãos, do noivo, a igreja. Quem é a igreja do Senhor aí? Diga um amém bem alto, bem pentecostal. Somos a igreja do Senhor, meus irmãos, diante do noivo. Meus irmãos, veremos a face do Senhor de perto, como a noiva contempla. E Deus, a Bíblia diz aí que Deus verá em nós a sua marca, o seu nome. Não agora no alto sublime trono, mas agora face a face. A presença dele. Meus irmãos, nenhum homem hoje pode contemplar a face de Deus nessa vida. O salmista, ele já ansiava por isso. No momento de sofrimento da vida dele, de perseguição, ele dizia assim: olha, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quer dizer que a alma do homem suspira por Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente: o teu Deus, onde está? Nós poderemos dizer: o nosso Deus está no trono. Mas o nosso Deus está face a face conosco, também está enxugando toda a nossa lágrima, meus irmãos. Eu quero te dizer que vale a pena continuar. Eu quero te dizer que vale a pena perseverar, meus irmãos. Salmo 42 descreve o ver face a face de Deus como um momento de consolo para as nossas lágrimas. O noivo estará lá conosco, frente a frente. O seu nome estará na nossa testa como sinal de que nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono.
meus irmãos, estaremos seguros, estaremos protegidos de toda e qualquer investida contra nós. No jardim agora, não há mais mal, não há mais pecado. A serpente, ela não vai estar mais lá, nós estaremos face a face, consumada com o noivo. Quem poderá tocar em você? Quem poderá nos tirar das mãos do Senhor? Ele estará diante de nós, meus irmãos, e a marca dele na nossa testa. Ele é o nosso dono. Nós cantamos aqui, eu sou teu e tu é meu. Ele é o nosso Senhor. A nossa intimidade com Deus, meus irmãos, consumada. Assim nós estaremos para sempre com Ele. Assim como o texto ele continua e termina, meus irmãos, na eternidade com o Rei. Em primeiro lugar, esse texto mostra para a gente que nós vamos passar por uma restauração maravilhosa. Em segundo lugar, uma reconciliação com intimidade, jamais experimentada. Meus irmãos, quando a gente olha para trás, a gente vê a obra de Cristo. Já seria demais para nós. Quando a gente olha hoje, a gente sabe que Ele está guiando, conduzindo a nossa vida todos os dias. Isso já seria extraordinário demais. Mas está dizendo, meus irmãos, está dizendo que a gente vai ter uma restauração maravilhosa, uma reconciliação com intimidade jamais experimentada. Eu não sei, quem está conseguindo me acompanhar aí? Diga amém. Não sei se todos estão conseguindo entender isso, mas meus irmãos, nós temos um tesouro, meus irmãos, um tesouro num vaso de barro. Meus irmãos, é a obra maravilhosa de Cristo por nós. É isso, meus irmãos, que nos impulsiona a continuar todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Não há outra coisa que possa fazer isso por nós. Eu quero te dizer que é isso que precisa continuar impulsionando a sua vida. Olhar para o sacrifício, olhar para o que Jesus fez, mas Ele tem mais, Ele continua te guiando, Ele não te abandonou, Ele não criou essa terra e nos largou ao léu, não, Ele está conduzindo a nossa história. Aleluia. Pedro vai dizer para nós que nós temos uma viva esperança, inacessível, incorruptível, reservado para nós, meus irmãos, aleluia. Se isso não encher o seu coração, nada mais vai conseguir encher o seu coração, o nosso coração. Nada mais. Nada mais. Mas para terminarmos, essa reconciliação será no reino eterno. O verso 5 vai mostrar como será essa nossa eternidade com Deus. Ele diz aí, verso 5, então já não haverá mais, nem precisam eles de luz de candeia. Não precisa nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E reinarão pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, aqui não é só encerramento da visão da Nova Jerusalém, da cidade paraíso, como também é o fechamento de toda a visão do livro. A visão do Apocalipse começa com o livro, termina como começa o livro de Gênesis, a criação, quando Deus diz, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis começa com a luz, Apocalipse, ele termina com a luz. Jesus, meus irmãos, o Cordeiro, Ele é a luz do mundo. A gente não sabe exatamente como foi que essa luz, porque os luzeiros só foram criados no quarto dia. Mas de qualquer forma, mesmo quando a luz foi criada no Gênesis, as trevas elas continuaram. Tanto que Deus ele faz separação entre os dois. Ele fez separação entre as luzes e as dia e noite. Assim começa a criação. Já aqui no Apocalipse, meus irmãos, termina de modo diferente. O texto começa dizendo, já não haverá mais noite. O Cordeiro está presente. A luz do mundo está presente, meus irmãos. Não haverá trevas, nem haverá os luzeiros. Então qual vai ser a nossa luz? A nossa luz é Deus.
A razão da gente não precisar de mais nada para iluminar é porque o próprio Deus será a nossa luz. O próprio Deus, meus irmãos, o próprio Deus. O Senhor Deus brilhará sobre eles. Aqui está, meus irmãos, a recriação de Deus. Deus mesmo será a nossa luz. Então, quem poderá estar em trevas? Na presença da luz? Ninguém mais. Ninguém mais, meus irmãos. Não haverá sol, porque não haverá mais dias finitos. Não haverá mais dias finitos, meus irmãos. A relação entre luz e trevas é a relação entre dia e noite. Não haverá mais dias para serem contados, porque será a eternidade. Estaremos, meus irmãos, reinando eternamente com o Senhor. Meus irmãos, que Deus é esse, que evangelho é esse, que amor é esse, que pega vil pecadores, que abençoa, que transforma a vida deles e um dia vai levar para morar com Ele e reinar com Ele, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. Daniel vai dizer assim, no capítulo 7, 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meus irmãos, harmonia, equilíbrio, paz entre os homens. Sem religião. Não, religião, reino de Deus. Não sei se John Lennon conhecia Deus. Eu não sei se alguém pregou para ele. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que para ter o rio de água viva, para viver na presença de Deus e ter paz eternamente, meus irmãos, só quando Deus reina na nossa vida. Só quando o Senhor, meus irmãos, é a árvore da vida. E essa estava no centro do jardim. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Paz e alegria, meus irmãos, nesse mundo com Deus, nunca nós conseguiremos ver. Eu não estou falando que você não deve buscar a paz. Quando o povo, ele vai para a Babilônia, Deus fala, olha, façam paz na cidade. Amém? O povo tem que buscar a paz. Mas essa paz que o mundo busca é a paz de Deus, meus irmãos. Paz de Deus que Ele nos dá hoje, meus irmãos, mas que um dia Ele nos dará de forma consumada para toda a glória. Vamos ficar de pé. Apocalipse, meus irmãos, ele tem relações futuras, com as coisas futuras, mas que interferem de modo como nós vivemos hoje. Eu não sei como você está ansiando pelo céu. Como está o seu anseio pelo céu? Como você está desejando isso? Eu estava olhando ali para o banner do retiro e vai falar exatamente sobre isso. Perseverar. Olhe para isso. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, manda Pedro, João escrever, ele fala, olha, escreve. O Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor está falando conosco nessa noite. Você pode desfrutar de Cristo hoje, aqui e agora. Pode começar hoje. Mas persevere até o fim. Cristo, ele termina o livro aqui com a visão dos céus, para que esse seja o nosso anseio. A estratégia de Satanás, sabe qual é? Tirar o foco. É tirar o seu foco. Pedro vai dizer que ele está como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas Cristo quer que nós olhemos para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Meus irmãos, os músicos, Gustavo, me ajuda, por favor. Meus irmãos, nós possamos sair daqui hoje com esse presente de Deus para nós. O Evangelho é um presente de Deus para nós, meus irmãos, é a graça de Deus. A obra extraordinária de Cristo, que ainda faz a gente, mesmo em meio a toda essa tribulação nessa terra,
em meio a adversidades, a enfermidades, perseguições, traições. Meus irmãos, a graça de Deus ainda nos fortalece, nos ajuda e nos mantém de pé. É a graça de Deus. É a graça de Deus.